Olá, meu nome é Edson, mais conhecido como Edinho. Sou guia aqui no Monte das Oliveiras, em Alpinópolis, Minas Gerais, mais conhecido como Ventania. E hoje vim trazer essa mensagem nesse mês especial, mês que já está terminando, mês de setembro, mês da Bíblia. E hoje a igreja celebra São Jerônimo. São Jerônimo, esse grande santo da igreja, que traduziu a Bíblia dos originais para o latim, conhecido como Vulgata. Então São Jerônimo se isolou na gruta lá na Terra Santa, onde eu também tive a oportunidade de visitar a Terra Santa alguns anos atrás, em especial lá em Belém, na gruta onde São Jerônimo ficou por mais de 40 anos, onde traduziu a Bíblia, fica ao norte da gruta de Belém, onde nasceu Jesus. E para mim foi uma graça muito grande, porque eu tenho um apreço, uma paixão muito grande pela Sagrada Escritura. E aqui no Monte das Oliveiras também, porque o Monte das Oliveiras aqui facilita o entendimento da Bíblia às pessoas. Então é uma ferramenta que ajuda no entendimento da Sagrada Escritura. E nesse mês dedicado à Sagrada Escritura, a igreja traz para a gente, lembrando, recordando, para que a gente possa colocar no dia a dia da nossa vida, no cotidiano, meditar nas Sagradas Escrituras. Porque ali está a nossa salvação. Então, nesse dia eu vim trazer uma mensagem sobre a Palavra de Deus. A Bíblia, ela tem que ser colocada no nosso dia a dia, no cotidiano. Então, embora muita gente tenha Bíblia em casa hoje, ou alguns têm até mais de uma, né? E infelizmente tem gente também que não tem Bíblia, ou tem gente que não sabe ler. E quem tem Bíblia, muitos ficam, quando você chega, olha na casa, a Bíblia fica lá num canto, quase que de enfeite, até as páginas amarelas, né, amarelada lá no Salmo 90, Salmo 22 e assim por diante, como que um amuleto. Então a Bíblia, ela tem que ser colocada na nossa vida, na nossa história, no cotidiano, que nós também fazemos parte desse povo de Deus encaminhada. E eu falo isso de experiência própria porque na minha infância, meu pai, minha mãe, graças a Deus, soube passar o ensinamento da palavra de Deus para a gente, de sua maneira simples. Eu lembro que à noite, né, quando chegava a noite, quando eu era criança, lá em casa não tinha televisão, na época não tinha televisão, na época não tinha celular e a gente também não tinha televisão. E aí à noite o pai reunia a família em volta da mesa, onde mais cedo se reunia para fazer as refeições, o pão material que sustenta o corpo, e à noite se reunia para alimentar do pão da palavra que sustenta o nosso espírito. E aí meu pai lia um trechinho da Sagrada Escritura e depois, na sua maneira simples, explicava para a gente. E a gente tirava uma palavra, um trechinho, uma palavra daquele trecho, ou uma frase, e procurava, né, viver no cotidiano, durante o dia, aquela palavra. E a gente foi crescendo nesse ambiente, me apaixonando mais pela Sagrada Escritura, pela Palavra de Deus. E hoje, aqui no Monte das Oliveiras, eu gosto muito, um apreço muito grande aqui, porque o monte, ele facilita o entendimento da Palavra de Deus às pessoas. Então, ou seja, é uma ferramenta que ajuda a entender melhor a Sagrada Escritura. Então, nesse mês, já finalizando, dedicado à Sagrada Escritura, então que possamos não só durante esse mês, mas durante toda a nossa vida, fazer essa experiência de tirar um tempinho à noite, reunir a família
e tirar um trechinho da Sagrada Escritura, ler um trechinho da Sagrada Escritura, meditar e colocar no cotidiano, porque isso faz um diferencial muito grande na nossa vida. Carrego comigo de experiência própria, meus pais soube passar isso pra gente, que o maior tesouro que um pai e uma mãe deixa para um filho é Deus, é a palavra de Deus. A gente não é errado a gente ter casa, ter carro, a gente ter as coisas, bens materiais, mas que isso não seja o centro da nossa vida. O centro da nossa vida tem que ser Deus. Então, se a gente tem Deus como centro da nossa vida, da nossa história, a gente pode passar por qualquer desafio, por qualquer obstáculo, que a gente consegue superar, a gente consegue ter um olhar diferente para tudo que nos acontece. Um olhar de superação, um olhar de passar por tudo isso, um olhar de fé, de esperança. Então, quando a gente tem Deus, quando a gente tem uma intimidade muito grande com Deus, a maneira como que a gente vê as coisas, o sofrimento, as dificuldades, os problemas que nos aparecem é diferente. E isso faz um diferencial muito grande na nossa vida. Então, Deus como centro da nossa história. Infelizmente, hoje, o mundo tenta tirar Deus do centro. E a gente sabe que quando a gente afasta de Deus, ou quando tira Deus da nossa vida, as maiores tragédias, catástrofes, maiores problemas acontecem na nossa vida. Então, Deus como centro. E onde a gente conhece, onde a gente adquire essa intimidade com Deus? Através da oração, através das Sagradas Escrituras, que é Deus que nos fala. Quando a gente quer falar com Deus, a gente fala através da oração. E Deus fala com a gente também através das Sagradas Escrituras. Então, a palavra de Deus, como eu falei nesse mês dedicado a ela, a gente possa colocar ela na nossa vida, no dia a dia. Embora muitos falem assim, eu não tenho o dom de falar bonito, não tenho o dom de viver, de pregar, fazer uma oração bonita, mas a gente pode, colocar essa palavra na nossa vida. Eu arriscaria dizer de encarnar a palavra de Deus na nossa vida, na nossa história, de tal maneira que sejamos uma Bíblia andante, uma Bíblia de carne e osso, para que aquelas pessoas que não conhecem ainda ou não sabem ler, mas ela possa ler na sua vida, na nossa vida, nem que seja um versículo da palavra de Deus. Veja a responsabilidade. Eu lembro que Francisco tem uma frase, ele falou uma frase muito bonita e profunda. Ele falou assim, São Francisco de Assis falou assim, tomemos cuidado com a maneira que eu vivo a minha vida, porque ela pode ser a única Bíblia que o meu irmão tem para ler. Isso é forte. Então, anunciar, pregar o Evangelho, a palavra de Deus com a nossa vida. Todos nós possamos fazer isso. No dia a dia, lá no seu trabalho, nem que seja varrendo o chão, ou atendendo numa clínica, como médico, como dentista, aonde você estiver, na qual profissão você estiver, anunciar Deus com a sua vida, anunciar Deus no seu trabalho, na simplicidade, na humildade, no dia a dia, na simplicidade da nossa vida. É esse o sonho que Deus tem para nós, é esse o sonho que Deus sonhou para cada um de nós e continua sonhando até hoje. Sejamos um outro Cristo aqui na Terra. Às vezes a gente está num dia ruim, né? Tá passando por dificuldade, e às vezes chega uma pessoa perto da gente e às vezes aquela pessoa não precisa falar nada. Uma pessoa que é de Deus, que tem uma intimidade muito grande com Deus, uma pessoa que tem uma espiritualidade profunda, às vezes chega perto da gente e a gente não precisa falar nada. A pessoa não precisa falar nada pra gente. Só dela chegar perto da gente parece que muda. É uma atmosfera diferente. A gente sente Deus naquela pessoa. Então é isso que Deus quer da gente. Que a gente seja um outro Cristo aqui na Terra. E que aquelas pessoas que vierem até mim,
Eu posso encontrar Deus na minha simplicidade, no meu trabalho, no dia a dia, mesmo lá eu transmitir Deus. É isso que falta no mundo hoje. E é isso que Deus sonhou pra gente. Que sejamos páginas do Evangelho de Jesus Cristo desprendido da Bíblia, vivo e transformador na vida de cada pessoa que vier até o nosso encontro. Ou seja, chegar à noite, antes da gente reclinar a nossa cabeça sobre o travesseiro, a gente fazer uma recapitulação do nosso dia e refletir: será que aquela pessoa que eu encontrei durante o dia, durante a minha caminhada, que veio até mim, será que ela voltou melhor ou pior? Porque se eu sou uma pessoa que tem uma espiritualidade, que tem uma intimidade com Deus, que vive a palavra de Deus, aquelas pessoas que vêm até mim, a sua vida tem que ser mudada, a sua vida tem que ser transformada, porque ela tem que encontrar Deus na minha vida, na minha história. Isso todos nós somos capazes. Do contrário, a gente tem que fazer uma autoanálise do meu cristianismo, do meu catolicismo. Então a pessoa que vier até mim, ela tem que encontrar Deus, a sua vida tem que ser mudada, tem que ser transformada. E nós somos capazes de fazer isso. Através da Sagrada Escritura, da leitura da Palavra de Deus, da oração, de uma intimidade profunda com Deus. E aí todos aqueles que vierem até nós têm que encontrar Deus. Levar Deus às pessoas que ainda não conhecem. Tantas pessoas perdidas, sem o norte, aí mundo afora, precisando de um encontro com Deus, de uma palavra talvez, ou até mesmo de encontro. E nós temos essa missão de levar Deus às pessoas. E da simplicidade, através da simplicidade, das coisas simples, da humildade. Porque Deus se revela na simplicidade e na humildade. Então que possamos, nesse mês dedicado à Sagrada Escritura, pensar sobre isso, começar na nossa casa a refletir um pouquinho sobre a Palavra de Deus, tirar um tempinho, como eu havia falado, dedicar um tempinho às Sagradas Escrituras e colocar ela no cotidiano da nossa vida, da nossa história, porque esse é o sonho que Deus sonhou para cada um de nós, que tenhamos a ousadia de anunciar o Evangelho de Deus com a nossa vida, no cotidiano, na simplicidade, no dia a dia, onde a gente estiver. E com certeza, só assim seremos mais felizes. Amém? Grande abraço, fique na paz de Deus e até breve.